Hi everyone, I'm Glenn Deason. Oi, pessoal. Sou Glenn Deason e hoje tenho o grande prazer de conversar com Brian Berlechick, um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, que desde então trabalhou como analista e jornalista. Então, Brian, é ótimo finalmente conhecê-lo. Tenho acompanhado seu trabalho há algum tempo, então é um grande privilégio. Igualmente. Muito obrigado por me receber. Então eu li seu trabalho e acompanhei seus programas por bastante tempo, e você tem sido muito preciso em suas análises e previsões. Mas acho que, infelizmente para você, vivemos em sociedades que tendem a recompensar a adesão a narrativas aprovadas pelo governo. Assim, vemos pessoas que erram em todas as guerras, mas ainda assim chegam ao topo na mídia internacional. E sim, essas são algumas das coisas que quero discutir com você hoje. Ou seja, os mecanismos para manipular a sociedade civil, a mídia, construir narrativas e fabricar consentimento. Porque se vamos discutir isso, não podemos realmente fazê-lo sem discutir as ONGs, assim como a USAID. A USAID, e especialmente o National Endowment for Democracy, são algo em que você se concentrou por um bom tempo antes de Trump começar a desfinanciá-los. Então, sim, eu queria discutir algumas dessas questões. Acho que o que significa para Trump desfinanciá-los? Ele está acabando com o Estado Profundo ou está reinventando o Estado Profundo como seu próprio instrumento pessoal? Mas pensei que poderíamos primeiro nos aprofundar nessa questão dessas ONGs, assim como a USAID, porque muitas pessoas estão... Sabe, há críticas às organizações não governamentais que estão apoiando a democracia, os direitos humanos e a sociedade civil ao redor do mundo. Qual seria a sua resposta? Se você parar e pensar sobre o que a democracia realmente deveria significar, não o que as pessoas acreditam que significa, é um processo de autodeterminação. Então, se um país estrangeiro está dando dinheiro e impulsionando grupos em um determinado país para promover a democracia, isso é, na verdade, interferência estrangeira. Está, na verdade, minando a capacidade desse país de determinar seus próprios assuntos por si mesmo. É uma interferência estrangeira flagrante. E é por isso que os Estados Unidos e a Europa têm leis proibindo outros países de fazerem isso com eles. E assim, é apenas uma cortina de fumaça retórica que eles usam para escapar com a interferência política. E é uma mentira descarada, mas é uma mentira muito convincente para muitas pessoas, porque apela ao seu idealismo. Muitas pessoas querem ver algo que é bom, algo que é positivo, e não querem ver quais motivos ocultos podem estar por trás disso. É por isso que isso tem persistido por tanto tempo. E é por isso que está realmente continuando. As pessoas podem pensar que foi desfinanciado, mas não foi. Está continuando. Você tem que acompanhar os programas que estavam realmente sendo financiados e ver eles pararam ou ainda estão em andamento. E se ainda estão em andamento, por quê? Algo um pouco estranho sobre tudo isso é que argumentamos que a mídia livre significa que agora é financiada pela USAID. Como descobrimos com o financiamento por Trump, 85 a 90% da mídia ucraniana tem recebido financiamento dos Estados Unidos. E isso é então chamado de mídia independente, como se não houvesse interesses nacionais envolvidos. E acho que vimos isso na Geórgia também, quando tiveram suas eleições. Achei tão absurdo assistir às notícias, porque o principal argumento era, você sabe, o governo georgiano, que foi eleito, não é legítimo, porque, bem, nossas ONGs decidiram chamá-los de putinistas. Enquanto isso, as pessoas marchando aqui, que as ONGs estão ajudando em termos de organização, são a verdadeira democracia. Eles são o povo. Então, de repente, tudo o que precisavam eram algumas imagens na tela de pessoas marchando com as ONGs e tudo mais, alguns slogans sobre democracia, e de repente estamos dispostos a derrubar um governo democraticamente eleito, que o primeiro-ministro de lá está alertando que poderia destruir o país. É muito estranho como redefinimos isso. Mas pode-se argumentar
que há simplesmente poder demais concentrado dentro dessas instituições. Você pode dizer, bem, hegemonia ocidental ou liderança americana. A Geórgia, inclinando-se para o Ocidente, é democracia em oposição a se inclinar para uma Rússia autoritária. Mas essas instituições foram muito deliberadamente criadas para esse propósito, especialmente o National Endowment for Democracy, não foi? The National Endowment for Democracy, though, wasn't it? Absolutamente. E se você lê artigos de jornal, por exemplo, do New York Times, durante a década de 1980, quando o National Endowment for Democracy foi lançado, eles admitiram que estavam apenas continuando de onde a CIA parou, em termos de mudança de regime encoberta. Eles queriam trazer isso à tona e, de certa forma, comercializar a mudança de regime encoberta como promoção da democracia. Mas, novamente, há esse paradoxo inerente em fazer isso. Você está falando sobre promover a autodeterminação, interferindo no processo como uma nação estrangeira em violação do direito internacional. A Carta da ONU tem proibições muito claras contra minar a independência política de uma nação. Você tem que pensar sobre esses grupos de oposição. Eles literalmente não existiriam sem esse financiamento do governo dos Estados Unidos. E muitas pessoas estão apontando, apenas para abordar essa situação com a Ucrânia, que esses grupos estão perdendo seu financiamento. Não funcionou. Eles perderam a guerra, então estão simplesmente desligando o projeto. Estou em um país onde os Estados Unidos ainda estão promovendo muito a interferência política aqui, e toda a chamada mídia independente, que é completamente dependente de Washington e de fundações privadas ocidentais. Eles ainda estão muito ativos e continuam a buscar a mudança de regime apoiada pelos Estados Unidos aqui no Sudeste Asiático. Então as pessoas novamente precisam ser muito cautelosas sobre o porquê. Por que os Estados Unidos estão fazendo isso? Por que só estamos ouvindo falar sobre o desligamento na Ucrânia? Quero dizer, é muito óbvio que está conectado ao que estamos vendo nas manchetes agora sobre as conversas entre os Estados Unidos e a Rússia. Isso é uma espécie de cenoura ou presente sendo dado para fazer com que todo esse processo pelo qual os Estados estão passando pareça mais convincente. Mas, novamente, em todo o mundo, a chamada mídia independente continua a depender de Washington. E, novamente, as pessoas têm que se perguntar, siga o dinheiro. Quem está financiando isso? E qual poderia ser o possível motivo deles? E se você fizer isso, fica muito claro que isso não tem nada a ver com democracia. Trata-se dos Estados Unidos projetando poder no exterior e capturando politicamente nações soberanas, minando sua soberania. Então, novamente, é exatamente o oposto de democracia. Dado que esse dinheiro é canalizado através dessas chamadas organizações não governamentais, mesmo que sejam financiadas e frequentemente compostas por pessoas do governo, de alguma forma isso as torna legítimas, mas apenas para um lado. E acho isso muito interessante. Na Geórgia, os Estados Unidos investiram cerca de 40 milhões de dólares para interferir nas eleições, mas eles apenas carimbaram isso como democracia, e então, de alguma forma, está tudo bem. Você pode comparar isso com a Romênia, onde alegaram que houve uma campanha no TikTok pela Rússia, que ajudou a eleger um lado. Provou-se incorreto, notícias falsas ou fake news, mas, mesmo assim, anularam toda a eleição presidencial por causa dessa acusação não substanciada. De um lado, você não precisa de nenhuma evidência para cancelar uma eleição inteira se o candidato quer o fim da guerra. E por outro lado, na Geórgia, onde o primeiro-ministro alertou que os Estados Unidos podem realmente pressionar por uma mudança de regime para abrir uma segunda frente contra a Rússia, você pode injetar qualquer quantia de dinheiro no mundo, e tudo é legítimo. Então, não parece haver regras claras, além de canalizar algum dinheiro por meio disso e chamar de sociedade civil. Mas achei interessante o que você disse sobre a Ásia, porque agora os Estados Unidos estão mais ou menos dizendo que a unipolaridade ou primazia global acabou, o que significa que precisam começar a priorizar. Agora, se você quer se voltar para a Ásia,
Isso implica se afastar um pouco do Oriente Médio e da Europa, o que Trump está sinalizando. Bem, as ONGs trabalharam principalmente no Oriente Médio com a Primavera Árabe, e depois tivemos as revoluções coloridas pela Europa, onde governos democraticamente eleitos foram derrubados. Mas agora, é claro, se os Estados Unidos estão se afastando, acho que faria sentido, não seria contraditório ver o financiamento de Trump cortando muitos desses grupos que perpetuam conflitos e prendem os americanos. Mas se eles estão se voltando para a Ásia, acho que há uma boa razão para ficarmos de olho em saber se essas atividades estão sendo desfinanciadas. Mas o que você está vendo do seu lado? Você não apenas está localizado no Sudeste Asiático, mas também tem acompanhado de perto a atividade das ONGs por lá. Na verdade, comecei a análise geopolítica por causa do meu desejo de conscientizar sobre o que estava acontecendo aqui. Eu estava nos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Saí dos fuzileiros em protesto contra a iminente invasão do Iraque. E, literalmente, me mudei para o outro lado do planeta, tentando me afastar dos Estados Unidos. Eu não queria ter nada a ver com a política externa deles. Eu não queria ajudar a contribuir com isso de forma alguma. Mas o que notei aqui é que os Estados Unidos estão extremamente envolvidos em interferir no governo local de todas as maneiras possíveis, basicamente tentando capturar o país inteiro, capturando e controlando a mídia, infiltrando-se no sistema educacional. Aproximar-se de jovens que estão entrando nas áreas jurídicas, na mídia, na política, até mesmo nos negócios, e oferecer a eles esses programas de intercâmbio e bolsas de estudo gratuitos para ir aos Estados Unidos, basicamente os doutrina para que, quando retornem ao seu país, estejam agora conectados a essa rede pessoal e profissional no Ocidente. E eles têm muito orgulho disso. Sentem que é uma grande conquista pessoal. Eles estão realmente explorando o ego humano aqui. Eles vão perseguir interesses ocidentais, mesmo às custas dos interesses de seu próprio país, para permanecerem conectados a essas redes pessoais e profissionais. Quero que as pessoas procurem no YouTube, nas redes de compartilhamento de vídeos, às 4 às 5 horas. Quero dizer, sei que é uma audiência longa, mas houve uma audiência no Senado dos Estados Unidos para esse chamado desfinanciamento da USAID. E durante toda a audiência, que foi presidida por um republicano, que apoiou o suposto desfinanciamento da organização pela administração Trump, eles reiteraram que não desfinanciaram todos esses programas. Eles apenas desfinanciaram os programas relacionados a DEI, questões transgênero e outros tipos de questões como essas. Essas questões políticas divisórias que a esquerda e a direita usam para dividir e distrair as pessoas em casa e também tentam criar a mesma dinâmica em um país-alvo. Eles estão apenas desfinanciando isso. Todo o resto ainda está sendo financiado. Todos os programas invasivos, manipulativos e de interferência que os Estados Unidos têm financiado continuam inabaláveis em todo o mundo. Eu nem consigo lembrar quantas vezes o presidente da audiência disse que precisamos que a USAID contrarie a China e sua iniciativa do Cinturão e Rota, e não fale sobre DEI ou financie óperas transgênero ao redor do mundo. Se as pessoas realmente ouvirem o que estão dizendo, não se trata de desfinanciar e parar a interferência dos Estados Unidos no exterior. É torná-la mais eficiente, eliminando esse inchaço político que foi anexado a ela durante a administração Biden, simplificando-a, aprimorando-a, se preferir, para que possa fazer um trabalho mais eficiente de reduzir a soberania de uma nação-alvo. Portanto, é muito importante, pelo menos passar por isso, ouvir e tentar extrair o que realmente estão falando, em vez das manchetes e dos trechos que as pessoas estão citando. E eu entendo. As pessoas estão cientes disso. Eles estão cada vez mais cientes disso, e isso os incomoda, e eles querem ver isso acabar. E quando ouvem que está acabando, querem acreditar nisso. Mas você tem que acompanhar. Você tem que realmente garantir que acabou. Estou do lado que recebe, então tem um incentivo adicional para verificar e ver.
Essas organizações ainda estão abertas? Elas ainda estão ativas? Aqui na Tailândia, onde estou baseado, todas estão ativas. Nenhuma delas foi fechada. Houve 1 ou 2 programas onde o financiamento foi temporariamente congelado, mas o fluxo de dinheiro ainda está chegando. Vou apontar outra coisa para as pessoas. Tenho alertado há anos que, devido à crescente conscientização sobre a USAID, NED e até mesmo fundações privadas que trabalham ao lado delas, como a Open Society de George Soros, há uma conscientização crescente sobre isso entre o público em geral, ao redor do mundo, e também dentro dos governos que estão reagindo com leis de agentes estrangeiros, assim como na Geórgia, de fato. E assim, houve uma crescente conscientização sobre isso. Os estadunidenses percebem isso e reagiram diversificando e redirecionando o financiamento da USAID e NED por diferentes vias. O financiamento não está parando, em muitos casos. Está sendo redirecionado e redistribuído. Então é mais difícil de rastrear, mais difícil de expor e mais difícil de aumentar a conscientização e a oposição. Isso vem acontecendo há anos, e eu diria que nos últimos 1 ou 2 anos, tornou-se realmente difícil. Você sabe que essa organização é financiada pelo governo dos Estados Unidos, mas é tão difícil encontrar o financiamento. Isso foi muito deliberado, porque eles estão reagindo a isso. Então, isso não é uma mudança para melhor. É um método, uma ferramenta sendo recamuflada, reorganizada e continuando. Bem, acho que este é um dos desafios com a linguagem muito bombástica de Trump. Ela atrai toda a atenção, o que significa que as pessoas ficam ou animadas ou horrorizadas. E as pessoas tendem a interpretar o que ele diz. Elas veem o que querem ver, efetivamente. Então, de um lado, veem, oh não, ele está atacando nossa economia e instrumentos de poder de ONGs para influenciar o mundo. E o outro lado está finalmente desmantelando o império, removendo essas ferramentas muito ilegítimas. Então todos nós estamos ou horrorizados ou celebrando. Mas isso levanta a questão, no entanto, por que isso está sendo feito? E acho que esta é uma questão chave, pelo menos para perguntar, porque se pode apresentar muitas hipóteses diferentes. Ou seja, ele pode estar apenas preocupado com todo o dinheiro, o que significa que os Estados Unidos estão sendo drenados. Pode ser ideologia, como você mencionou. Muitas dessas coisas, por mapping de mudar de sexo e programas LGBT em Guatemala. É uma maneira muito estranha de gastar dinheiro durante o declínio de um império. Isso não é ideal. E muitas vezes vemos isso também, que a ideologia pode resultar em conflitos internos dentro do Estado. Isso foi obviamente na Rússia, mas também aconteceu na Grã-Bretanha. Eles tinham a iniciativa de integridade, que tinha como objetivo manipular, criar consentimento através desses grupos de acadêmicos e jornalistas. E de qualquer forma, eles acabaram se voltando contra sua própria oposição. Então você tem a causa, possivelmente a ideologia. Isso poderia ser uma razão para Trump cortar o financiamento. Como cínico, ele suspeitaria que, embora isso seja uma fonte de poder muito legítima, no entanto, dadas suas experiências em sua primeira administração, ele vê isso como uma restrição ao poder, algo simplesmente para remover. Outros podem ver isso como desmantelamento do império, mas acho que o raciocínio é bastante importante. E se o que você está dizendo estiver correto, que isso é principalmente sobre mudar o foco para a Ásia e se livrar de todos esses projetos ideológicos, então algumas pessoas podem estar comemorando um pouco cedo demais. Tenho que admitir, acho que também me deixei levar um pouco pela linguagem dele, porque meu primeiro pensamento foi, oh, finalmente vamos nos livrar dessas ONGs, que estão causando tantos problemas, guerras, conflitos e o enfraquecimento da sociedade civil. Mas por que, eu acho, é importante? Não vejo necessariamente ele se afastando do império. Mas essas instituições, você vê alguma delas sendo preservada na Europa? Porque você mencionou que algumas estão simplesmente sendo rebatizadas, que as antigas foram banidas, então estão apenas canalizando dinheiro por meio de novas frentes. Você vê isso acontecendo na Europa também? Ou é mais uma retirada completa?
Eu não acho que haja Muitas pessoas estão falando sobre uma divisão entre os Estados Unidos e a Europa. Quero dizer, a Europa, a União Europeia, é uma extensão do poder americano. E por que eles voluntariamente abririam mão disso? Eles não vão. E assim, olhando para os programas na Europa, especialmente os programas que os Estados Unidos usam para manter o controle político da Europa, todos esses vão continuar no lugar. Outra coisa que notei não é apenas redirecionar dinheiro através de fundos supostamente privados. As pessoas precisam olhar para a história da interferência dos Estados Unidos no exterior e como a CIA, antes de haver uma Fundação Nacional para a Democracia, usava as chamadas fundações privadas como frentes para fazer tudo isso. A Ford Foundation e a Rockefeller Foundation são exemplos realmente proeminentes disso. Fundações que ainda existem e ainda são usadas pelos Estados Unidos para esse propósito. Então havia isso, e há muito disso sendo feito novamente. Outro aspecto foi os Estados Unidos, especialmente aqui, eu assisti a todo esse processo se desenrolar. As pessoas na Tailândia estavam cada vez mais cientes da interferência dos Estados Unidos em seus assuntos políticos internos. Isso estava causando repercussões. Havia raiva do governo dos Estados Unidos por fazer isso, e isso era bipartidário. Isso aconteceu durante toda a administração Obama, a última administração Trump e a administração Biden. As pessoas estavam percebendo. Então o que os estados começaram a fazer foi terceirizar isso para a Europa. Havia embaixadas europeias visitando os protestos, apoiando os manifestantes, se encontrando com os manifestantes, porque o povo tailandês realmente ainda não associava a Europa com esse tipo de interferência. Era americano, e era ofensivo quando a América fazia isso. Parecia mais benigno quando a Europa fazia. Então este é um jogo contínuo que os ASEAN jogam. É um processo constante de reinventá-lo de uma forma que seja crível e sustentável. Portanto, é muito importante ficar de olho nisso. Agora, novamente, durante a audiência no Senado de 4 a 5 horas, eles até falaram sobre como no passado, desde Reagan e todas essas outras administrações, há muito tempo passadas, quando havia uma transição de um presidente para outro, eles olhavam para o USAID e diziam: o que todos esses programas estão fazendo? Tirem-nos daqui. E tudo se resumia a questões políticas divisórias. Então eles se revezaram fazendo isso, e há um forte elemento disso. Este é apenas o processo de manter a aparência de esquerda e direita, mantendo as pessoas presas a esse paradigma, para que não vejam todo o processo e o que os ASEAN como um sistema inteiro estão fazendo. Elas estão focadas apenas em um lado, assustadas e com raiva de um lado, e levadas para os braços do outro lado. Esta é a dinâmica que eles querem manter. Então, há um forte elemento disso. Em termos de ideologia, acreditamos honestamente que isso é um fator determinante em qualquer administração presidencial dos ASEAN. Ou isso é uma ferramenta para manipular, controlar e enganar ainda mais as pessoas. Sim, não. Isso também é muito interessante. Você disse que isso aconteceu mesmo antes do National Endowment for Democracy, o USAID, porque fiz uma pesquisa para um livro que escrevi sobre propaganda política. E é bastante interessante que haja um amplo consenso na literatura de que os Estados e o Reino Unido tinham políticas de propaganda muito mais eficientes ao longo da Guerra Fria do que a União Soviética, sem refletir sobre ser bom ou ruim. É apenas por causa das ferramentas que você tem. Na propaganda, a credibilidade da fonte é importante. Como todas as teorias da comunicação sugerem, à medida em que uma mensagem é aceita pelo receptor, depende muito de quem a está enviando. Então, se for enviado por alguém que parece ser objetivo ou ter ambições altruístas, é mais provável que seja aceito. Na União Soviética, tudo era centrado no Estado, enquanto os britânicos e americanos podiam usar organizações privadas, instituições de caridade, instituições independentes e ONGs. Eles podiam seguir por muitos caminhos diferentes para obter essa credibilidade de fonte. Isso também foi o que o tornou muito eficaz.
Como Reagan também reconheceu quando estabeleceu o National Endowment for Democracy em 1983, toda essa ideia de se esconder à vista de todos era ótima, uma organização de direitos humanos. Agora, não só você não pode ser pego, mas mesmo que alguém critique, bem, é legítimo. Democracia, liberdade, algo une todas as pessoas. De fato, se não fizermos isso, então estamos sucumbindo às exigências de estados autoritários. Então, de repente, em vez de se esconder, é quase uma obrigação, uma responsabilidade fazer isso. E não parece incomodar ninguém o que eles estão realmente fazendo. Por isso é interessante que pessoas como você olhem os detalhes. Porque se mudarmos para a Ucrânia, não apenas essas ONGs tiveram um papel fundamental na derrubada do governo lá em 2004 e também em 2014, mas elas também financiaram muitas das organizações de mídia, a maioria delas em toda a Ucrânia, para manter seu controle e poder. Mas mesmo em 2019, quando Zelensky venceu com um mandato de paz massivo com 73% dos votos, as mesmas ONGs que foram financiadas na Ucrânia ameaçaram abertamente Zelensky. Elas estabeleceram linhas vermelhas. Se você tentar implementar qualquer uma dessas medidas, terá instabilidade política. Essencialmente, elas estavam estabelecendo linhas vermelhas. Você não pode negociar com a Rússia sem o Ocidente. Não pode seguir toda a plataforma de paz que ele propôs. Não pode falar com Donbass. Não pode fazer as pazes com os russos. Tudo isso minará nossa segurança. Então é isso que as organizações não governamentais fazem. Elas sequestram as eleições, sequestram a mídia, sequestram os resultados das eleições. É bastante extraordinário, mas tudo é encoberto. Eu até tive uma ONG aqui na Noruega, financiada, é claro, pelo National Endowment for Democracy. O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que, bem, você sabe, o professor Giesen está criticando as ONGs, o que significa que ele está atacando a sociedade civil. E eu disse o contrário. Você está minando a sociedade civil. Você não é a sociedade civil. Você está sequestrando-a. Mas não importa. Eles agora assumiram esse papel. Mas eu queria apenas trazer isso um pouco para a guerra na Ucrânia, porque acho que muito disso, a mesma coisa pode se aplicar lá. Trump faz grandes declarações. Todos veem mais ou menos o que querem ver. Algumas pessoas dizem, você traiu os ucranianos porque temos que lutar até o amargo fim. Outros estão comemorando porque ele está trazendo um fim à guerra. Mas também há algumas mensagens confusas aqui. Como você vê isso? O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, apresentou todo o plano, novamente, escondido à vista de todos. Ele está falando sobre passar de 2% para 5% do PIB em termos de gastos do PIB europeu na OTAN. Então estamos falando sobre ampliar a OTAN. Ele também está falando sobre forças ocidentais colocadas na Ucrânia como forças de paz, para essencialmente congelar o conflito. Isso é exatamente o que os Estados Unidos fizeram na Síria. Quero dizer, todos nós assistimos a todo esse processo se desenrolar e vimos o resultado final. Eles queriam parecer que estavam buscando a paz, mas na verdade, estavam apenas ganhando tempo. Pior do que isso, este é um ciclo que se repetiu especificamente em relação à Rússia. As pessoas não estão prestando atenção nisso. Novamente, assim como você diz, Glenn, eles estão vendo e ouvindo o que querem ver e ouvir, e estão ignorando todo o resto, incluindo um padrão muito claro que surgiu. Tenho aqui uma linha do tempo onde lembramos da administração Bush Jr. Ao longo dela, houve antagonismo, agressão e guerra por procuração contra a Rússia. Eles literalmente fizeram a mesma coisa, mas em vez da Ucrânia, usaram a Geórgia de 2003, quando derrubaram o governo, até 2008, quando militarizaram a Geórgia, e depois os encorajaram a atacar as forças russas. Eles se afastaram dos tratados de controle de armas. Eles pressionaram a Rússia. Eles demonizaram a Rússia. E então, em 2009, sob a administração Obama, porque bateram em uma parede, a Rússia esmagou o exército georgiano.
E eles bateram em uma parede de tijolos. Então precisavam ganhar tempo para preparar seu próximo procurador e se preparar para o próximo avanço. Assim, sob a administração Obama, em 2009, eles fizeram esse grande reinício com a então secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton. De todas as pessoas, eu me lembro disso. Ela está posando com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Eles tinham um adereço físico, um botão de reinicialização, e Hillary Clinton estava sorrindo de orelha a orelha. Enquanto faziam isso, a administração Obama estava planejando derrubar finalmente e completamente o governo da Ucrânia. E em 2014 eles conseguiram. Então, de 2014 a 2022, fizeram o mesmo que fizeram com a Geórgia, armando-a, treinando as forças ucranianas e construindo a infraestrutura da OTAN. Não era oficialmente infraestrutura da OTAN, mas era obviamente infraestrutura militar ocidental para uso futuro pela OTAN. E lembre-se, foi a administração Trump que começou a armar publicamente a Ucrânia com entusiasmo. E até hoje, ele ainda se gaba disso. Foi também sob a administração Trump que os Estados Unidos se afastaram de outro tratado de controle de armas, assim como a administração Bush. Ele até começou a sancionar a Europa por causa do gasoduto Nord Stream 2. Esta é uma linguagem que normalmente associamos à administração Biden. Isso também foi novamente algo que as pessoas ouviram seletivamente, sendo dito durante a primeira administração Trump. Claro, sabemos o resultado final aqui. A Rússia reagiu com a operação militar especial, porque o que é a OTAN? Por que ela existe? Ela existe com o único propósito de avançar sobre, cercar, conter a Rússia e eventualmente absorver a própria Rússia. É por isso que ela existe. E é por isso que a Rússia está reagindo a isso em um sentido de autopreservação. De 2022 a 2025, assistimos a esse conflito se desenrolar. Os Estados Unidos esgotaram suas armas e munições e atingiram outro impasse. Então, o que você acha que vem a seguir? Um reinício. E acontece que o presidente Trump é o homem no cargo, provavelmente o candidato perfeito para vender convincentemente esse reinício novamente, fazendo todo esse ciclo começar de novo. Mas, novamente, se ouvirmos o secretário de Defesa Pete Hegseth, ele está apresentando um programa de congelamento do conflito, ganhando tempo para expandir a OTAN, seu orçamento, e expandir a base industrial militar dos Estados Unidos e da Europa. Para quê? Para que eles precisam expandi-la? Você se lembra que durante sua recente palestra em Bruxelas, ele disse que a única lição que aprendemos com este conflito é que se você ignorar sua base industrial militar, você vai perder a guerra. Então precisamos expandir nossa base industrial militar. Você acha que eles realmente aprenderam algo sobre todo esse conflito na Ucrânia, além de que precisam de mais armas e armamentos? Então, da próxima vez que tentarem isso, eles terão sucesso. Quero dizer, é isso que eles estão dizendo. E se você ouvir, se cortar através do paradigma esquerda-direita, apenas ouça o que eles estão dizendo. Isso é literalmente o que eles estão dizendo. É isso que eles estão expondo. E claro, para não divagar muito, mas a Rússia tem que ser educada. Eles têm que ser pacientes. E eles têm que seguir com isso. Eles têm que, pelo menos publicamente, conceder o benefício da dúvida aos Estados Unidos. Porque se não o fizessem, pareceria muito ruim. Isso jogaria diretamente nas mãos dos americanos. Estamos tentando nos aproximar e estabelecer a paz, e vocês não querem. E há um forte elemento disso, com todo o plano de Trump, para que os Estados Unidos, a Rússia e a China reduzam pela metade seus orçamentos militares. Mas você sabe, isso também é um pouco de artimanha. Talvez possamos entrar nisso mais tarde, ou em outro momento. Sim, não, é isso que eu quis dizer. Essas mensagens confusas. Porque primeiro Washington está dizendo que vamos impor mais sanções aos russos. Vamos baixar os preços do petróleo para esmagar a economia russa. E Marco Rubio está argumentando, sim, bem,
podemos acabar com as sanções. Não tenho certeza, novamente, sempre, se isso é apenas mostrar uma cenoura e um bastão, ou falar para diferentes públicos, ou apenas ser desonesto. Mas como você disse, eles também querem aumentar o financiamento da OTAN para 5%, mas também disseram que querem tornar a OTAN grande novamente, seja lá o que isso signifique. Mas ao mesmo tempo, Trump está dizendo que devemos desarmar, cortar nossos orçamentos de defesa com os russos e os chineses. Eles também estão pedindo mais controle de armas. Ao mesmo tempo, é claro, foi Trump quem rasgou todos esses acordos de controle de armas em sua primeira administração. Agreements for arms control in his first administration. So, yeah, that's why it's reasonable to, at least reasonable to ask. É razoável, pelo menos, fazer a pergunta: por que isso está sendo feito? Existe algum desejo de encerrar o império? Ou é apenas, ops, perdemos a guerra e temos que, como eu disse, fazer um reset, remobilizar e nos preparar para o próximo conflito? Mas é também por isso que os russos estão insistindo que na Ucrânia, qualquer acordo que venha tem que ser permanente e tem que haver uma solução política, porque caso contrário, isso está acontecendo desde 2014 e eles veem que todo acordo que fizeram com o Ocidente, desde o acordo que fizeram em 2014 com o governo de unidade em Kiev, o acordo de Minsk, o acordo de Istambul, toda vez que há um esforço para fazer um acordo ou um acordo já foi feito, ele é sempre minado ou sabotado. Então, eles querem isso. E é por isso que estou me perguntando que agora os americanos estão dizendo: bem, Rubio disse que precisamos de um fim permanente para esta guerra. Não apenas um cessar-fogo temporário, que é o que os russos querem ouvir. Mas ao mesmo tempo ele está falando sobre esses pacificadores, possíveis garantias de segurança dos europeus, mesmo que os Estados Unidos possam não participar. Além disso, Rubio disse que a unipolaridade acabou, o que sugere que agora temos que ser um entre muitos outros grandes poderes, o que soa ótimo. Agora você pode começar a harmonizar interesses. A América não precisa mais buscar segurança através da dominação, sua capacidade de levar em conta as considerações dos outros. Ao mesmo tempo, eles parecem estar aumentando a aposta contra os chineses. Então, por que você precisa derrubar os chineses se está satisfeito em ser um entre muitos? E, claro, Trump se creditando pelo Nord Stream, acho que esse também foi um bom ponto. Isso é uma coisa muito estranha de se fazer. Mas também, para ser crítico, eles estão sendo beligerantes ou estão fingindo beligerância? Porque muitas vezes você precisa de uma linguagem agressiva para conseguir a paz. Por exemplo, acho que Reagan foi o único que conseguiu se sentar com os soviéticos e tentar acabar com a Guerra Fria, dado que ele era tão agressivo. Ninguém o acusaria de ser brando. Sabe, disseram que o mesmo se aplicava à Rússia. Ou seja, Yeltsin nunca teria conseguido fazer um acordo com os chineses para fazer concessões territoriais. Mas Putin, ninguém o acusaria de ser fraco em relação à soberania russa. Então ele estava em uma posição mais forte para fazer isso. E claro, Trump aprendeu algumas lições em 2016, que ele queria se dar bem com a Rússia, e foi punido e rotulado como um agente da Rússia. Então eles estão fingindo, até certo ponto, sua beligerância, estão fingindo sua bondade ou sua disposição de mudar completamente de caminho. Como você encontraria um indicador, eu acho, do que eles estão realmente fazendo? Porque, novamente, com Trump, assim como no Oriente Médio, eles fazem todo esse barulho e um grande alvoroço, e nesse caos, eles parecem estar traçando um caminho, navegando em algo. Eles não teriam sido capazes de desafiar o status quo sem fazer tanta bagunça. Você tem alguma, acho que é pedir demais, mas alguma evidência contundente de que eles estão definitivamente indo nessa direção? Quero dizer, há evidências. Basta olharmos para a história de tudo isso. Sim, o presidente Reagan resolveu tudo isso com a União Soviética, mas depois veja como isso se desenrolou. Veja o que os Estados Unidos eventualmente fizeram com a União Soviética e depois com a nascente Federação Russa após o colapso. Os Estados Unidos e o Reino Unido especificamente foram lá e saquearam o país. E se pudessem, teriam mantido a Rússia nesse estado
se não fosse pela ascensão do presidente Putin. E as pessoas ao seu redor teriam subordinado a Rússia indefinidamente aos interesses dos Estados Unidos e da Europa. E esse é o objetivo final deles. Isso é o que eles querem fazer. E eu acho que você disse isso, Glenn. Ups, perdemos este conflito. Perdemos este conflito. Batemos em uma parede. O que fazemos? Obviamente, não vamos desistir. E sabemos com certeza que eles não estão desistindo, porque estão se voltando para a China para perseguir exatamente o mesmo conflito. Um conflito baseado inteiramente na invasão e minação da soberania chinesa pelos Estados Unidos e na tentativa de eliminar os círculos políticos na China, obstruindo a reafirmação da primazia americana no mundo. Quero dizer, quando você ouve os Estados Unidos, não importa qual presidente, eles estão sempre falando sobre a primazia americana na Ásia. Está do outro lado do planeta, de onde os Estados Unidos estão localizados em um mapa. Por que eles estão tentando afirmar primazia lá? Por que não é o maior e mais poderoso país da região, que é a China? Por que eles não têm primazia, se alguma nação deve ter primazia? O interessante é que a China nem sequer busca primazia. Eles estão trabalhando junto com as outras nações aqui. E eu vivi aqui tempo suficiente para ver a transição quase toda a minha vida adulta. Eu vivi aqui na Ásia. E me mudei para cá no início dos anos 2000, quando os Estados Unidos ainda dominavam principalmente a região, antes dessa rápida ascensão da China. E eu vi as condições aqui e observei, enquanto a China crescia, as condições melhorando rapidamente com isso, porque é um modelo completamente diferente. Não é apenas a China tomando o lugar dos Estados Unidos. É uma mentalidade e abordagem completamente diferentes. E é tangivelmente diferente, obviamente melhor. É por isso que é tão preocupante ver os Estados Unidos tão persistentes em tentar reafirmar isso, assistir a esta região retroceder. Da mesma forma que os Estados Unidos e a Europa mantiveram a África por gerações, o Oriente Médio por cerca de 100 anos agora, seria uma tragédia ver isso acontecer aqui. E as pessoas precisam ter isso em mente. Sim, a administração Trump está pelo menos... Sabe, se você quiser levar ao pé da letra, você poderia fingir que eles estão buscando a paz com a Rússia. Ao mesmo tempo, novamente, é exatamente o mesmo conflito que estão perseguindo com a China. Eles não têm absolutamente nenhuma razão, nenhuma justificativa. A China não representa nenhuma ameaça para os Estados Unidos continentais, ou mesmo para os interesses americanos além da China. O desejo de exercer poder e controle sobre todos na Terra não é um interesse legítimo sobre o qual você pode reclamar que a China está minando. Então, as pessoas precisam ter isso em mente. Elas precisam ampliar a visão, olhar para o quadro todo. O que ele está realmente dizendo? Ele diz que quer paz com a Rússia, mas está correndo para a guerra com a China. O mesmo tipo de conflito que ele está tentando encerrar, aparentemente encerrar com a Rússia. Mas, novamente, apenas olhando para o ciclo da história, pelo menos para mim, é dolorosamente óbvio. Estamos entrando em outro ciclo em que os Estados Unidos estão ganhando tempo. Eles não têm interesse em acomodar a Rússia. Quando foi a última vez que fizeram isso? Nunca, inclusive durante a administração anterior de Trump. Isso nunca aconteceu, nunca foi sequer tentado, nunca foi desenvolvido de forma real. Então por que achamos que agora está acontecendo? Por que não estamos desconfiados de que isso é apenas porque, como qualquer um pode ver agora, até a mídia ocidental admite, a Ucrânia está perdendo. Os Estados Unidos estão perdendo a guerra por procuração. Eles estão sem armas e munições. Eles não poderiam fazer nada, mesmo que quisessem. Então, obviamente, eles estão reagindo a isso. Não a algum interesse repentino na paz após 100, 200 anos de guerra, expansionismo, imperialismo.
Sim, é interessante. Você mencionou a ameaça à segurança nacional, mas também é essa questão agora. Quando você tem uma política hegemônica, quando sua segurança é definida como ter primazia global, então é claro, qualquer ameaça à hegemonia é uma ameaça à sua segurança. E há alguns meses, no final do governo Biden, um dos porta-vozes do governo estava argumentando que qualquer tentativa de se afastar do dólar é uma ameaça à democracia. E sabe, as engrenagens começaram a girar lentamente. Como isso funciona? Assim, você ameaça o dólar, você ameaça o hegemon. Se você ameaça o hegemon, você ameaça nossa segurança. E a América é a única razão pela qual o mundo tem democracia. Então, nossa hegemonia está ligada à democracia. E você sabe, se você seguir esse raciocínio, acho que pode fazer sentido. Mas se esse é o objetivo dos Estados Unidos, de não recuar, mas simplesmente mudar sua estratégia, ou seja, eles reconhecem esse conceito entre chineses e russos como um grande problema. É a liderança, efetivamente, do eurasianismo ou da integração eurasiática, que está minando a hegemonia dos Estados Unidos. Então, obviamente, sob a administração Biden, o principal objetivo era, como eles continuavam dizendo repetidamente, vamos derrubar os russos. E então podemos concentrar nossos recursos nos chineses. Não funcionou. Acho que o plano B, razoável ou lógico pelo menos, seria: ok, vamos fazer o que fizemos na Guerra Fria. Vamos nos aproximar do mais fraco dos dois. Desta vez são os russos e vamos afastá-los da China. E é assim que vamos restaurar a dominância. Acho isso interessante, porque esse tipo de mudança de estratégia, ninguém representa isso melhor, acho eu, do que o General Keith Kellogg. 2 anos atrás, ele estava fazendo um discurso, acho que a maioria das pessoas já viu, onde ele argumentou que destruir um rival estratégico como a Rússia, sem usar tropas americanas, ele chamou isso de o auge do profissionalismo. Ou seja, estamos destruindo um adversário sem usar nossas tropas, e isso nos permitirá mudar nosso foco e recursos para confrontar os chineses. E sim, achei isso interessante. Eu até tuitei sobre isso. Eu tuitei o vídeo com comentários e ele realmente respondeu no Twitter, dizendo: "Oh, obrigado, Glenn. Eu tirei isso de Sun Tzu." E novamente, acho isso estranho, porque acho que ele entendeu mal o que Sun Tzu quis dizer em termos de vencer uma batalha sem lutar. Sabe? Em termos de empurrar esses dois gigantes juntos, o que foi tão desnecessário, dado que o principal objetivo da Rússia após a Guerra Fria era principalmente integrar-se com o Ocidente. De qualquer forma, achei engraçada a resposta dele para mim. Mas o que é interessante é que ele mudou agora, porque na Conferência de Paz de Munique, ele estava dizendo, bem, mais ou menos, sabe, a guerra acabou. Temos que fazer algumas concessões à Rússia. Mas então ele também afirmou que precisamos desfazer ou desvincular algumas dessas alianças que surgiram. Porque agora os russos estão alinhados consigo mesmos, com os chineses, com os iranianos, com os norte-coreanos. Isso não aconteceu. Isso não existia antes da guerra. Então agora é hora de tentar conquistá-los e romper esses laços. Mas é apenas, como você disse, trabalhei na Rússia por um tempo também, com pessoas que têm um pé ou dois dentro do Kremlin. Eles veem através disso. De fato, fizemos a mesma coisa com os chineses nos últimos 3 anos. Todos esses líderes americanos estavam dizendo, vamos destruir os russos e depois podemos nos concentrar na China. E então eles vão à China e dizem, ei, você pode nos ajudar a acabar com a guerra? Não, na verdade negociar ou conversar com os russos, mas apenas pressioná-los. Em outras palavras, ajude-nos a fazer os russos capitularem. E ao mesmo tempo, estamos dizendo ao nosso próprio público que uma vez que derrotarmos os russos, então enfrentaremos os chineses. Então você quer ajudar os chineses a se destruírem. Só estou me perguntando se eles estão preparando um acordo semelhante para os russos. Vamos abraçá-lo. Você será nosso melhor amigo, mas terá que se voltar contra os chineses. Uma vez que os quebrarmos,
a base da nossa amizade desaparece. Mas eles podem ter sucesso? Porque eu conheço muitas pessoas na Rússia que estão animadas que finalmente a guerra pode chegar ao fim. Os americanos estão falando sobre preocupações de segurança russas. Eles estão reconhecendo que a expansão da OTAN foi algo que ameaçou sua segurança, o que causou a guerra. Então, eles estão ouvindo tudo o que querem. Você acha que eles podem ser levados por esse entusiasmo de Zinoris no começo? Como foi? Eles definitivamente estão. Há definitivamente pessoas na Rússia sendo levadas por isso. Há até pessoas na China acreditando nisso, porque querem acreditar que não haverá essa confrontação catastrófica com os Estados Unidos. Eles querem acreditar que tudo isso vai dar certo para eles, mas não vai. Vai haver uma confrontação catastrófica. Vai acontecer. E quanto mais você viver em negação, pior será para você quando finalmente acontecer. Olhe para a história dos Estados Unidos. Olhe para tudo que eles fizeram. Olhe para o que estão fazendo agora mesmo. De um lado da boca do presidente Biden, ele está falando sobre reconciliar e reconhecer os interesses da Rússia. Do outro lado da boca, ele está falando sobre escovar tijolos. E por quê? Novamente, volta ao seu ponto, Glenn. Eles ainda estão buscando a dominação global. Novamente, vá para as audiências do Senado. Marco Rubio, sua audiência no Senado para confirmação como secretário de Estado. Pete Hegseth, como secretário de Defesa. Jameson Greer, como representante de comércio dos Estados Unidos. Tudo o que eles falaram por 2, 3, 4 horas foi China, China, China. Não importa qual tópico eles trouxeram. A China é a obsessão deles. E a Rússia também faz parte disso. Mas eles entendem que não está funcionando na Ucrânia. Eles veem isso. É apenas um fato com o qual eles têm que se reconciliar. Não que eles queiram. Eles não querem. Eles não querem admitir que falharam na Ucrânia, assim como há muitos russos que não querem admitir que falharam na Síria. Mas eles falharam. E se querem continuar buscando a dominação global, precisam reconhecer isso, se adaptar e superar. E é isso que estão fazendo. Isso é o que a administração Trump estava fazendo. Isso era, na verdade, o que a administração Biden estava fazendo. Novamente, veja além da retórica esquerda-direita. Ambos estavam fazendo exatamente a mesma coisa. A administração Biden, durante todos os 4 anos, mesmo parecendo completamente obcecada com a Rússia, o tempo todo estava reorganizando as forças armadas dos Estados Unidos para combater a China na região Ásia-Pacífico. Eles criaram o palco perfeito. Eles prepararam o cenário perfeito para que a administração Trump agora se volte para a China. Isso é o que se chama continuidade de agenda. E, novamente, se você olhar através da retórica, verá cada administração, passo a passo, preparando a próxima administração para continuar tudo isso em direção a essa busca contínua por dominação global. Eles até usam literalmente essas palavras no Senado dos Estados Unidos durante suas audiências. Cada candidato, cada indicado falava sobre manter a dominância dos Estados Unidos. Dominância política, dominância econômica, dominância militar. É uma premissa irracional porque os Estados Unidos representam apenas 5%, menos de 5% da população global. Só a China tem de 4 a 5 vezes a população dos homens. Não faz sentido insistir em não apenas dominar a China, mas dominar todo o planeta. Não faz sentido algum, mas isso vem de gerações de supremacia americana, ocidental, eu diria ocidental, europeia e americana. Está profundamente enraizado em sua psique, e é isso que os motiva. E assim, no final das contas, não os ouço falando sobre desmantelar a OTAN. Por que a OTAN existe? Eles podem explicar por que a OTAN existe. Ouço o senador dos Estados Unidos, J.D. Vance, dando lições à Europa sobre o quanto eles dependem dos Estados Unidos para segurança. Segurança contra o quê? Antes dos Estados Unidos derrubarem o governo da Ucrânia em 2014, a Europa estava trabalhando muito de perto com a Rússia e a China para seu benefício. E desde o colapso do governo ucraniano, graças à intervenção dos Estados Unidos, a Europa não fez nada além de pagar às suas custas por essa invasão à Rússia, esse desmembramento da soberania da Ucrânia.
Está se reconstruindo como um ariete contra a Rússia. E então, toda essa guerra por procuração se desenrolou como resultado. Isso ocorreu às custas da Europa economicamente, politicamente e em termos de estabilidade social. Todas as suas perspectivas para o futuro se foram por causa disso. Então, que segurança os Estados Unidos estão garantindo? Parece-me que eles obliteraram a segurança europeia. E assim, enquanto as pessoas caírem nessa retórica, eles vão continuar se safando. Só vai mudar quando as pessoas finalmente disserem que já chega. Não vou cair na retórica de esquerda-direita. Vou realmente ouvir o que eles estão dizendo, porque eles estão dizendo abertamente, expondo tudo para que todos vejam. E vou olhar para o que eles estão realmente fazendo e vou questionar o que estão fazendo. Não apenas porque agora é o meu cara. Não vou desligar meu cérebro pelos próximos 4 anos e concordar com tudo. Vou pensar criticamente, não importa quem esteja no cargo, e chegar ao fundo do que realmente está acontecendo, para que possamos chegar a algum tipo de solução. Eu diria que, não importa o quão, talvez seja uma palavra forte, mas delirantes, algumas pessoas se tornaram recentemente, elas têm as melhores intenções no coração. Elas não querem ver guerra, não querem ver Rússia e América lutando. Não acho que realmente queiram guerra com a China. Elas querem que isso se resolva em paz e cooperação mundial. Mas não é isso que o especial. Você tem que pensar, tipo, siga o dinheiro. Para quem o presidente Trump está realmente trabalhando? Quais interesses? Quem está recebendo centenas de bilhões de dólares já prometidos pela administração Trump, pela administração Biden e por todas as administrações anteriores? A indústria armamentista, a grande indústria farmacêutica, o grande petróleo. Todas essas são monopólios financeiros corporativos profundamente enraizados. Essas são as pessoas que dirigem a política externa e interna dos Estados Unidos. Não importa quem esteja no cargo. Então, como é que os interesses deles, de repente, não estão sendo atendidos pela administração Trump de repente? Não faz sentido. Acho que esse é o maior desafio ao avaliar a administração Trump, como já discutimos, é cortar o ruído e ver o que realmente está sendo feito. Porque você vê o mesmo no Oriente Médio. Eles gostariam de acabar com a guerra eterna, mas também anexar Gaza e o Egito e limpar etnicamente toda a população. Eles querem reconstruir a Ucrânia, mas também tomar metade de seus recursos naturais. E claro, há uma campanha contra o Estado profundo. Mas ao mesmo tempo, toda a primeira fila da posse de Trump parecia ser composta pelos oligarcas da tecnologia. Então, alguns sinais mistos, e acho que, como você disse, vemos o que queremos ver. Eu só tinha uma pergunta final, no entanto, porque você tem acompanhado a guerra de perto no terreno na Ucrânia, e independentemente das intenções americanas, o fato de os Estados Unidos terem decidido conversar com a Rússia parece estar tendo algum impacto. Pelo menos na Europa, todos estão revoltados. A América nos traiu. É um novo mundo. Então, alguns dos laços estão sendo danificados. Na Ucrânia, vemos um colapso na moral, não apenas dos soldados no campo, mas também dos líderes militares. Novamente, por que eles ainda estão lutando agora, quando a guerra está sendo discutida? Como encerrá-la longe pelos americanos e russos? Ainda não é um motim, mas novamente, toda a ideia de que a Ucrânia deveria papel, bem, acho que não tem realmente, porque se Zelensky não se alinhar, ele está tão impopular agora e não tem alternativas. Seria fácil substituí-lo, se não através de eleições, então simplesmente por motim. Mas como você vê o simples fato de que os americanos e os russos estão agora conversando? Como isso está impactando a guerra, independentemente de onde as negociações possam levar? Pense no paradoxo aqui. O presidente Trump está culpando a guerra na Ucrânia, dizendo que eles deveriam ter feito um acordo ou algo assim com a Rússia. Eles não tiveram oportunidade de fazer isso, porque a partir de 2014,
eram apenas uma extensão da política externa dos Estados Unidos. E então não é esse o paradoxo final, que são os Estados falando diretamente com a Rússia, sem mais ninguém na mesa? Isso não prova de uma vez por todas que esta é uma guerra por procuração dos Estados Unidos. A Ucrânia é um procurador, mas até mesmo a Europa, em grande medida, é um procurador da política externa dos Estados Unidos, especialmente em relação a este conflito. E ao mesmo tempo, o presidente Trump está tentando enquadrar isso de uma forma que, de alguma forma, não é culpa da América. Eles são apenas os que estão resolvendo isso. Ouvi o secretário Rubio dizendo algo sobre o presidente Trump ser o único líder no mundo que pode acabar com este conflito. Ele teve um papel igual em começar isso, em acender esse fogo, o incendiário, apagando o fogo, se preferir. No que diz respeito ao que vai acontecer dentro da Ucrânia, os Estados Unidos criaram um monstro. Eles radicalizaram grandes segmentos da população ucraniana. Eles honestamente, profundamente acreditam nesta luta. É por isso que eles lutaram por tanto tempo e com tanta força, e por que permaneceram firmes. Como você desfaz isso? Como você desfaz isso? Eu realmente não acho que haja uma maneira fácil de fazer isso. Os Estados Unidos enfrentaram problemas semelhantes com extremistas que usaram em outras partes do mundo, na Síria, por exemplo, no Iraque, contra o Líbano. E assim, novamente, este é um ciclo que se repete continuamente. No que diz respeito ao presidente Zelensky, novamente ele é um procurador. Ele está junto para o passeio. Ele vai reclamar. Ele vai espernear e gritar. Mas no final das contas, cabe aos Estados Unidos. E se ele não seguir o programa, eles o substituirão. Nada que ele próprio possa fazer vai mudar o que está prestes a acontecer. Sempre foram os Estados Unidos no comando desde 2014. Isso é muito importante para as pessoas terem em mente enquanto tudo isso acontece. Mesmo esse espernear da Europa, quão seriamente podemos levar isso? A Europa foi politicamente capturada pelos Estados Unidos por muito tempo. As pessoas se lembram quando Olaf Scholz estava no palco com o presidente Biden, e o presidente Biden basicamente dizia que iam acabar com o gasoduto Nord Stream 2, bem ao lado dele. E ele apenas ficou lá, sabe, como uma criança pequena com seu pai, e o pai explicando que é hora de dormir. Não há soberania, não há agência, realmente não há nada que eles possam fazer, porque entregaram grande parte de sua economia, seu exército, até mesmo sua estrutura política aos Estados Unidos e aos interesses especiais que impulsionam a política externa dos Estados Unidos, inclusive em relação à Europa. Então, novamente, é o que os Estados Unidos decidirem que será. Acho que muitas das reclamações dos europeus têm que ser teatro para tornar convincente que, bem, nós não queremos isso. Isso está sendo imposto a nós. Isso não é algo que não tenhamos visto no passado. Isso é, você sabe, novamente, você poderia chamar de estratégia de tensão esquerda-direita, americano-europeia, onde eles fingem que todos estão em desacordo quando na realidade têm trabalhado em sintonia o tempo todo. Acho que a subordinação final da Alemanha foi em outubro de 2024, quando Biden recebeu a mais alta honra na Alemanha. Ou seja, o presidente da Alemanha, Steinmeier, deu a ele uma medalha da mais alta ordem de mérito como amigo da Alemanha. Mesmo agora, tornou-se muito óbvio, eu acho, quem explodiu seus gasodutos, quem destruiu sua infraestrutura energética. E quando a Alemanha estava em sua hora de necessidade, em termos de desindustrialização, os Estados Unidos vieram e ofereceram incentivos econômicos para que suas empresas simplesmente se mudassem para os Estados. E foi então que decidiram dar-lhe uma medalha. Então não, acho que os europeus podem suportar o abuso. Se a América mudar de ideia no futuro, a Europa voltará correndo. Então não acho que você queira desperdiçar tanta, eu acho, energia nas consequências dessa divisão. De qualquer forma, Brian Berlachik, muito obrigado pelo seu tempo, foi muito, muito interessante. E acho que algumas perspectivas diferentes sobre esse reajuste são muito, muito importantes. Então, obrigado novamente. Obrigado.